Pessoal, boa noite. Tá todo mundo ouvindo certinho? O som tá bom? Como é que tá? Alguém me indica aí, por favor. Sinaliza se tá tudo ok. Slide tá aparecendo? Tudo beleza? Bom, vamos iniciar a aula então. Ninguém respondeu, eu creio que tá tudo ok. Pessoal, semana passada a gente conversou um pouquinho aí sobre suporte básico de vida, né? Do adulto. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o suporte básico e avançado, mas em pediatria, tá? Tem alguns quesitos que acaba que eu atendo mesmo, porém alguns mudam, né? Por se tratar de faixa etária diferente, ok? E aí a gente nós temos a pediatria, nós temos também o RN, então acaba que algumas coisas elas vão mudando, né? Em como nós vamos fornecer esse atendimento, tá? Lembrando aí, os básicos de vida a gente está relacionado a quê? Pacientes em parada cardiorrespiratória, né? A gente está trabalhando parada cardiorrespiratória e reanimação, ok? Então, pessoal, dando sequência aí, é, a gente fala bebês ou latentes, né? Latentes são crianças aí menores, né? De 1 ano de idade, tá bom? E aqui a gente exclui nascido, tá? Porque é igual eu falei no início, para adulto é de um, para criança é de um jeito, para RN, que é recém-nascido, é de outro. Então aqui a gente vai trabalhar menores de 1 ano de idade, tá? Excluindo aí recém-nascidos, tá? Então, aqui temos também crianças a partir de 1 ano de idade até chegar aí à fase da puberdade, ok? E quais vão ser os sinais da puberdade para a gente estar diferenciando, né? Menino de menina e identificar que esse menino e essa menina de fato está entrando ali na fase de puberdade, ok? Então, os meninos, quando eles estão entrando na fase de puberdade, tanto o menino quanto a menina, eles começam a apresentar mudanças no físico, tá? E os meninos vão começar a apresentar aí a presença de pelos, ok? Embaixo da axila, pelos no tórax, alguns já começam a apresentar pelos aqui na região, a gente bigode, né? Alguns já começam a apresentar um pouquinho, mais difícil, né? Bem mais difícil, mas tem alguns que nessa fase já começa a apresentar, ok? E as meninas, vai ser aí o início do desenvolvimento dos seios, tá? Vai começar a ter esse volume, vai começar a aumentar aí os seios, ok? No suporte básico de vida do adulto, a gente falou também do mnemônico, tá? O CABD primário, e da criança em pediatria, a gente também trabalha da mesma forma, tá? O mnemônico ele mantém, tá? Que sempre vai ser o que primeiro? Checar a responsividade do nosso paciente, checar a respiração do nosso paciente, o pulso, chamar por ajudas e iniciar compressões, ok? Logo após, fazer o que, pessoal? A abertura das vias aéreas desse paciente, tá? E em seguida aí, levar para ele uma boa ventilação. E após a desfibrilação desse paciente, se for indicado a desfibrilação para ele, é claro, tá? E aí, pessoal, o suporte básico de vida em pediatria, a gente vai observar o quê? Se a vítima, ela vai estar dando pulso, tá? E a respiração normal. O que, que a gente vai fazer se ele estiver apresentando esses dois sinais? Nós vamos ficar próximo aí da vítima,
tá? Até a chegada do serviço médico de emergência, ok? A gente não precisa fazer nenhum manuseio nela. Por quê? Porque o pulso da vítima está presente e a respiração ainda mantém normal. Caso essa criança ela esteja aí sem respiração normal, tá? Ela está apresentando aí uma descompensação respiratória, mas a gente vê que o pulso ele está presente, o pulso ele ainda é palpável. Então a gente vai administrar o quê? Ventilações de resgate, tá bom? Aqui, ó, não tem compressão, é só a ventilação. É o mesmo caso do adulto. Para caso é indicado um tipo de procedimento. Aqui na pediatria também, tá? Então, se a vítima ela tiver sem respiração normal, mas com pulso presente, vai administrar aí ventilações de resgate, tá bom? Vai ser uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, que dá um total de 12 a 20 ventilações por minuto, tá? E aí nós vamos continuar, tá? Ventilações de resgate. Após isso, a cada 2 minutos, se verifica o pulso, tá bom? E se nessa verificação de pulso for visto que ele é ausente, não é um pulso estável, né? Vai iniciar a RCP, tá? Que é a reanimação cardiopulmonar. Então, se inicia a RCP, a gente faz o quê? A gente inicia compressões torácicas, ok? Aqui, né, a vítima, da mesma forma, ela tiver. Aqui a diferença de pediatria para adulto vai ser o quê? O total de compressões, tá? O total do ciclo de um adulto, de um paciente adulto para um paciente pediátrico, tá bom? Mas se ele apresentar aí, tá sem respiração, ou tá com aquela respiração que a gente fala que é peixe fora d'água, que a gente vê que o tórax está forçando demais para conseguir respirar, né? E esse paciente ele tá sem pulso, iniciar a reanimação cardiopulmonar, é para iniciar RCP, tá bom, pessoal? E como nós estamos falando de pediatria, o ciclo de pediatria vai ser o quê? Para um socorrista, ele vai fazer 30 compressões torácicas, tá? E 2 ventilações. Caso tenha 2 socorristas no local atendendo aquela vítima, a compressão ela é satisfatória, não cansar, como já falamos, né? A compressão eficaz, a gente faz aí essa alternância de 15 compressões e 2 ventilações. Fez 15 compressões e 2 ventilações, muda o socorrista, tá? Um vai fazer as compressões e o outro vai para a ventilação, ok? E aí, da mesma forma, se usa o DEA, que é o desfibrilador, tá? Se ele for disponível, ele for indicado para esse paciente, tá, pessoal? Tem que falar isso também, se é indicado ou não. Da mesma forma que a gente falou lá no suporte básico de vida, tem alguns pulsos que eles são chocáveis, mas tem outros que não são chocáveis, correto? E aqui se mantém da mesma forma, tá? Então, se o DEA estiver disponível, se o pulso ele for chocável, beleza, se usa o DEA. A frequência das compressões vai ser de 100 a 120 compressões por minuto também, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a profundidade de compressões, tá? Porque aqui a gente está falando de pediatria, a gente está falando de crianças, tá? E que, querendo ou não, precisa de mais cuidados, tá? É mais criterioso para realizar o procedimento, ok? Então, em crianças, a profundidade dessas compressões vai ser aí cerca de 2 polegadas, ok? Que indica aí 5 centímetros, tá? E aqui, parecido aí, né? Igual a do adulto, até aqui.
Então, vai ser aqui na foto está mostrando, aqui está uma criança, um tórax, né? Infantil, ele é mais curto, né? Ele é menor do que de um adulto. E aqui você tem duas opções de você fazer com as duas mãos, como se faz com um adulto, ou então você fazer com uma mão só e a outra mão aqui, pessoal, olha, fazendo a inclinação da cabeça. Para quê? Para ajudar o quê? Na respiração, tá? Então, você pode usar duas mãos ou apenas uma, isso é opcional. Por quê? Porque nessa fase, né, quando a gente fala de pediatria, tem uns que têm mais que os outros, uma criança desenvolve mais que a outra, né? Então, você pode pegar crianças aí que está naquela faixa etária de 8, 9 anos, porém ela é muito magrinha, muito emagrecida, muito pequenininha, né? Ainda não desenvolveu bem essa questão do corpo. Então, você vai observar essa forma, tá? A estatura daquela criança, o biotipo dessa criança, o físico dessa criança, tá? E sempre vai ser a metade inferior do externo, tá? Onde a gente vai posicionar as mãos para fazer essa compressão, tá? Toda vez, tanto no ninho adulto criança, que a gente faz essa compressão, que a gente inicia uma reanimação do paciente, a gente sempre precisa permitir que o tórax ele tenha um retorno total. Aqui, ó, o que é compressão? Você vai afundar a mão e vai deixar retornar o tórax. Vai afundar a mão e vai deixar retornar o tórax. Ele precisa ter um retorno total, tá? Aqui nós estamos em aula online, não tem boneco para fazer a gente mostrar, mas tem muito vídeos no YouTube onde você vê professores aplicando essa manobra aí no boneco, onde vai te dar uma noção de que quando você vê ele aplicando no boneco, de fato você vai ver o tórax dele o quê? Descendo e subindo. Então, não pode só ficar apertando, apertando, apertando e não deixar que esse tórax tenha retorno total, tá? Porque senão você não está aí permitindo uma ventilação eficaz para o seu paciente e aí causar algum dano nele que não é muito interessante. Então, tanto no adulto quanto na criança, a gente precisa deixar o quê? Que o tórax ele tenha um retorno total, tá? É total, né? Assim, eu desci, aí eu vi que subiu um pouquinho, eu já dou outra compressão. Não, ele precisa total. Você vai ver que a posição dele tá eretinha, bonitinha, total. Do que é no normal, ok? Aqui a gente mostrou também aí no adulto, né? São duas manobras aqui, para quê? Para abertura de via aérea, tá? Na criança a gente faz da mesma forma. O que muda muito de um adulto para criança é o que? É o físico do nosso paciente, né? Aqui nessa situação. Porém, a abertura da via aérea se faz da mesma forma, tá? Aqui a gente tem a inclinação da cabeça, tá vendo? E aqui a gente tem a manobra de tração da mandíbula. A gente abre a mandíbula abre aqui na região da mandíbula do paciente a boca para que faça o que? A abertura de vias aéreas, tá? Para realizar as ventilações necessárias. Só que, pessoal, como nós havíamos falado na aula anterior, a gente tem uma ação para cada tipo, né? Para o adulto quanto para a criança, aqui a abertura de via funciona da mesma forma, tá? Após aí as compressões, vai fazer a abertura da via aérea, tá? Realizar as ventilações. E aí, qual que é o mais indicado, qual que é o mais utilizado? É a inclinação, tá? Da cabeça e a elevação do queixo. Por quê? Porque aqui, ó, quando você faz essa elevação aqui, você ficando, olha como o pescoço do seu paciente fica esticadinho, a via aérea dele aqui fica livre, né? Então é melhor. Porém, a gente tem o quê? A gente tem os pacientes que podem
ter risco de trauma, tá? E se a gente fizer essa inclinação da cabeça, a gente pode lesionar essa cervical do paciente nosso que está com risco de trauma. Então, se tem risco de trauma, se observar a situação onde esse paciente entrou em PCR, o local é condizente, sim, não, pelo tombo que esse paciente levou, ele pode sim ter um trauma e a gente não sabe onde que é nem nada, então não é muito. Vamos fazer a abertura de via aérea como? Traçando, fazendo a manobra aí de tração da mandíbula, tá? Na qual o pescoço, pessoal, ele é mantido em uma posição neutra, tá? Olha aqui a posição que fica o pescoço. Normal. E a gente chama de posição neutra. Você não está nem colocando para baixo do seu paciente e nem inclinando aqui para cima, né? Não está fazendo elevação de cabeça. Então, a cervical dele, você não está causando impacto nela, tá? Podendo aí causar danos a ele. Então, se é um paciente com risco de trauma, você faz tração da mandíbula, tá? E o pescoço ele vai ficar numa posição neutra. Mas, mesmo tendo risco de trauma, tem que fazer de via aérea, tá? A única diferença vai ser o quê? Você não vai inclinar a cabeça desse paciente, ok? E aí, pessoal, é indicado, né, que o socorrista utilize um dispositivo de barreira para aplicar essas compressões, tá? Um lençol facial com máscara anti-refluxo, ou uma máscara de bolso, ou uma bolsa válvula máscara, tá? Aqui a gente tem, né, uma bolsa válvula máscara aqui, onde a gente utiliza ela aí para ajudar as ventilações. E aqui, pessoal, nós temos a opção de se fazer a respiração boca, tá? Observem bem a foto aqui na respiração boca a boca, que o pescoço desse paciente, a cabeça desse paciente, ela tá inclinada para trás, né? E o que ela tá fazendo aqui? Tá inclinado para trás, a via aérea que tá aberta, né? Ela prende, né, desse paciente, a boca dele está aberta e ela dá se sopra, né? Dentro ali do paciente, fazendo a respiração boca a boca, tá? Então, respiração boca deve-se pinçar as narinas, tá? E a boca da criança e realizar uma ventilação que produza uma discreta elevação do tórax. Então, quando você for fazer essa respiração boca a boca, para você saber aí que realmente foi essa ventilação eficaz, o tórax desse paciente ele vai elevar, ele vai aumentar e você vai ver, tá? E aí essa respiração, essa ventilação é de 1 segundo, é rápida mesmo, tá? Assim que retornar à posição original, você vai realizar outra ventilação, ok? Lembra que lá atrás a gente falou o quê? Se o paciente ele não tiver pulso, inicia a RCP, né? E no iniciar é sempre a compressão primeiro e depois a ventilação. E uma em pediatria, qual é o ciclo? É 30 por 2, né? 30 compressões e 2 ventilações. Se for um socorrista. Se for 2 socorristas, aí divide, né? Porque é melhor, cansa menos e vai ser mais eficaz essas compressões, porque se o socorrista ele começar a cansar, estiver cansado, vai ter uma hora que essas compressões, essas ventilações, ela não vai ser tão eficaz. Se tiver 2, é melhor ainda. Por quê? O ciclo vai ser 15 compressões e 2 ventilações. Aí troca, né? Um vai fazer a compressão e o outro vai para a ventilação, ok? Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a desfibrilação, né? Aqui, ó, o boneco está posicionado. A colocação das pás em pediatria é da mesma forma que adulto, ok? Vai ser o quê? Uma pá, né, no tórax superior direito, abaixo aí da clavícula, tá? Da linha da clavícula, e a outra pá vai ser abaixo do mamilo esquerdo, tá? Então, da mesma forma que se coloca num
adulto. Porém, a gente vai ter algumas diferenças aqui que a gente vai estar vendo agora, tá bom? Existem pás pediátricas, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Ela encaixa direitinho no tórax do nosso paciente. Olha aí. Como ela é bonitinha, realmente é uma pá para criança, né? É visível aqui, tá? E elas reduzem a carga, tá? E podem ser utilizadas em crianças menores de 8 anos, tá? É aí com menos de 25 quilos. Se o tórax da criança ele for muito pequeno, aqui é onde a gente vai entrar no nosso porém, ok? Então, se o tórax dessa criança ele for muito pequeno, não for possível manter uma distância aí de 3 centímetros, tá? De uma a outra, nós temos aqui ó, a colocação certinha dela. Uma vai ser o quê? No tórax superior de tá? Nessa linha aqui abaixo da clavícula, e o outro abaixo do mamilo esquerdo, tá? Aqui tá a colocação certa, da mesma forma que se usa no adulto, ok? Só que, igual a gente falou lá atrás, sobre a compressão, num adulto, a gente não pode fazer com uma. Por quê? Porque aí a gente não vai estar fazendo uma compressão eficaz, uma compressão que de fato vai ser benéfica ali para o nosso paciente, que vai nos ajudar, tá? Criança, a gente pode fazer com uma mão só. Por quê? Porque vamos ter crianças que elas vão ser muito pequenininhas, né? Crianças assim bem emagrecidas, miudinhas e tal, elas tem 8 anos, mas tem aquele físico de uma criança de 6, ela é bem petitinha. Pode-se fazer a compressão com uma mão só. Você observa que no momento onde você está fazendo a compressão, está sendo eficaz, você está conseguindo fazer na profundidade correta e tendo o total do tórax ali daquela criança. Da mesma forma, vai ser aqui na desfibrilação, tá bom? Às vezes nós vamos pegar crianças muito pequenas, tá? E aí não vai ser possível dar essa distância de 3 centímetros de uma pá para outra, tá? E aí, dessa distância, se você colocar na colocação certinha, antes de você tirar o protetor da pá ali e colar no tórax dessa criança, mede rápido, aqui é um atendimento imediato, tá? Precisa ser ágil. Então, você olha para o físico daquela criança para você ter uma noção, tá? Vendo que, de fato, não dá essa distância, essas pás, elas ficam muito aproximadas, o que que você vai fazer? Você vai colocar uma na região correta, você vai colocar ali na frente do tórax, na linha abaixo da e a outra, em vez de ser do lado esquerdo, na região abaixo do mamilo, você vai empurrar ela um pouco para o lado aí, já pegando a região posterior do tórax, tá? Então, você já vai pôr ela, o mamilo tá aqui embaixo do mamilo, você joga mais para o ladinho, pegando essa região posterior do tórax, porque precisa dar esse distanciamento, tá? Não pode tapar, ali, chocar se não tiver esse distanciamento. Então, sempre observa o físico dessa criança, tá? O tórax dessa criança, se a pá de fato vai estar dando essa distância outra. Se elas estiverem muito aproximadas, então, ao invés de você pôr do seu lado esquerdo, na região abaixo do mamilo, você vai pôr na região posterior do tórax ali daquela criança, ok? Se o choque ele foi indicado, o DEA vai alertar, igual a gente falou, a gente tem hoje, quando se tem ao público, o que, que a lei fala? Que pode se ter, né? Mas que tem que ser o que? O DEA, que é automático, um desfibrilador automático. Por quê? O desfibrilador automático, ele vai te dizer se é indicado ou não, tá? Se for indicado, ele vai mandar você se afastar, vai dar um tempo, e ele mesmo vai dar a descarga do choque, tá? Ele mesmo chocar. Chocar, ele vai te dizer que pode reiniciar a compressão daquela criança. Acabou o ciclo da compressão? O DEA vai novamente falar se é indicado ou não, tá? Que essa criança ainda está sem pulso.
Aí ele vai te dizer se é indicado ou não chocar novamente essa criança, tá? E aí, como foi falado aqui, né? Se o choque for indicado, vai alertar, todos se afastem da criança, ok? Se a indicação do choque não for necessária, ou após a administração de um choque é preciso e reiniciar pressões torácicas imediatamente, tá? Pessoal, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, é uma situação onde pode causar danos sérios ao paciente, tá? Então, aqui, suporte básico de vida é um atendimento imediato, ok? Lógico que são pessoas são socorristas, mas ali, quando a gente vê um paciente em parada, ele teve um ataque na rua, é um mal súbito, né? É de repente, você vai ver o quê? Você vai observar, você vai checar a responsividade desse paciente. Tá me ouvindo? Qual o seu nome e tal? Você vai, não respondeu? Você vai olhar o ambiente tem que ser um local seguro, né? Para você pôr esse paciente na posição correta, checar o pulso dele, tá? Ver a expansão básica, tudo é muito rápido. E chamar por ajuda. Quando você chamar por ajuda, você vai ter um suporte que vai estar te auxiliando no que você precisa fazer, tá? Mas a gente precisa saber que é um atendimento imediato, tá? Tudo precisa ser muito rápido. Vai checar pulso, tem que ser rápido, tá? Vai checar expansão torácica, tem que ser rápido. Ver, ele não está respirando normal, esse paciente aqui está muito rápido, ele está com respiração descompensada. Então, assim, o procedimento que for, dependendo se for só ventilação ou se for compressão com ventilação, precisa ser imediato, tá bom? Para a gente tentar evitar aí de danos no paciente. Porque um paciente que ele está com falta de oxigenação, uma saturação muito baixa, começa a causar dano nos órgãos, né? E pode ter danos aí cerebrais irreversíveis, né? Então a gente precisa agir com rapidez, a gente precisa ser ágil, né? Então a gente tem que estar sempre observando ali a condição do paciente. Então, colocou o desfibrilador nele, chocou, o DEA já falou que pode reiniciar a compressão torácica, você está ali posicionado e já reiniciar. Precisa ser rápido, não tem que assim, deixa eu reiniciar compressões torácicas. Eu vou contar 1 minuto, aí depois eu vou lá, porque eu tô com medo de talvez levar um choque. Não, não é assim que funciona. Se o DEA está falando que é para iniciar a compressão, entendeu? É imediato, não tem o que esperar, tá? E depois que terminar o ciclo, ele vai te dizer se é indicado ou não o choque novamente. E se for, ele vai dar a mesma informação para você, para se afastar, porque ele vai chocar, tá? Terminou o choque, ele vai também avisar, tá? É um aparelho automático. Se está em local público para uso de pessoas leigas, é automático. Ele vai todo esse processo, tá? De dizer se é viável ou não, quando vai iniciar o choque, tá? Mandando se afastar e finalizando, ok? Uma coisa que é muito importante, colocou o DEA no paciente para desfibrilar ele, não pode tirar a pá do paciente, do tórax do paciente, até o serviço, tá, médico de emergência chegar, ok? Porque a desfibrilação, ela é importante. Se tiver um aparelho, ela é literalmente indicada colocar nesse paciente e deixar que o aparelho fale se é um ritmo chocável ou não. Se não for ritmo chocável, você vai manter ali os ciclos de constante. Mas se for chocável, ele ajuda aí tentar manter esse paciente estável, né? Até esse serviço médico de emergência chegar, ok? Quando o paciente ele pulso palpável e a frequência cardíaca dele é maior que 60 batimentos por minuto, tá? E a respiração do paciente também é regular, tá normal, você vai apenas
a criança em uma posição de recuperação lateral, que é essa posição aqui. É a mesma posição que se coloca o adulto, tá? Lembra o último slide da aula passada que a gente colocou lá, a posição de recuperação? Da mesma forma é a criança. Tá com pulso palpável. Você tá vendo que esse pulso é palpável, tá com frequência cardíaca maior que 60 batimentos por minuto, que é o normal, né? E a respiração dele tá regular, tá normal, não tá aquela respiração descompensada, você vai ligar, acionar o serviço de emergência e vai pôr essa criança apenas na posição de recuperação lateral, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre suporte básico de vidas em lactência, tá bom? Exceto aí os recém-nascidos, tá? Nesse critério é um pouco mais específico, tá? E aí são profissionais mais capacitados. Quando a gente fala de IRN, na maioria das vezes ele está dentro do ambiente hospitalar, né? Então, ali o manuseio dele é diferente. Aqui a gente está falando de um suporte básico de vidas, né? E aqui em lactantes que são menores de 1 ano, já pode estar em casa, em outro local, não necessariamente dentro do ambiente hospitalar, igual a gente falou, né? Essa PCR pode se dividir em hospitalar ou intra-hospitalar. Quando a gente fala aí de suporte básico de vidas em lactentes, é mais diferente, tá? Do que uma criança. A criança, a gente falou aí das polegadas, né? De profundidade das compressões, ela ainda é similar ao adulto, né? Mas aqui, nesse caso, em lactentes, não é, tá bom? E a gente tem que prestar atenção que é muito mais fácil de você fraturar, né? Aí uma costela de um paciente, porque são pacientes com físico bem menor, né? E ainda em desenvolvimento, frágeis. Então, quando for fazer a compressão nesse paciente, vai ter pelo menos 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, tá? E crianças, a gente colocou o quê? Que é 2 polegadas, que dá um total de 5 centímetros. Em lactentes, crianças menores de 1 ano, exceto os recém-nascidos, né? Ela é cerca de 1,5 polegadas, tá? Que dá um total de 4 centímetros. Então, a gente tem uma diferença de profundidade de compressão quando a gente fala em paciente lactente, ok? A frequência das compressões ela ainda se mantém a mesma, tá? E os ciclos também. Então, a frequência das compressões vai ser de 100 a 120 por minutos, tá? E o ciclo aí, da mesma forma que para uma criança. Se tiver um socorrista só, vai ser 30 compressões por 2 ventilações, tá? Ou então, se tiver 2 socorristas, ser 15 compressões e 2 ventilações, ok? Aqui, pessoal, tá mostrando o manuseio aí, os socorristas, um socorrista só, né, e 2 socorristas. A diferença aqui do atendimento, como é que funciona, tá? E a forma de como se faz essa compressão, ok? Você tem essas 2 formas para fazer a compressão nesse paciente. Não vai com uma mão inteira e nem com as 2 mãos em um lactente, tá? Até porque costuma ser que a mão vai ser maior até do que essa região do tórax, então é muito fácil de causar aí uma fratura, ok? Então, ó, e também aqui muda o local, né, anatômico, onde a gente vai fazer essas compressões. Se tiver um socorrista só, vai utilizar ali, ó, 2 dedos, tá? No centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar, tá? Se tiver 2 socorristas, tá vendo que um tá ali com a bolsa válvula máscara, fazendo a ventilação, e o outro a compressão? Então,
fazendo ali um ciclo de 15 compressões, deu 15 compressões de 2 ventilações, o outro faz. Muda o socorrista e o outro inicia o ciclo e o outro a ventilação, tá? Então, se tiver 2 socorristas, vai ser os 2 polegares, tá? Olha aqui. 2 polegares no centro do tórax desse lactente, tá? Logo abaixo que da linha mamilar, tá? Então, pessoal, por que se tem anatomia? Que é importante a gente conhecer a anatomia. Para quê? Porque isso muitas das vezes vai estar relacionada ao quê? Ao atendimento que a gente faz relacionado aí a sinais vitais, local de ausculta, como que eu tenho que checar o pulso desse paciente. Qual é o local mais frequente de checagem de pulso? A gente precisa conhecer, né? Então, por isso que é importante nós conhecermos pontos anatômicos, ok? Porque nesse caso aqui, ó, de fazer uma checagem de pulso, uma ausculta pulmonar, né? A gente precisa saber aonde tá as bolhas cardíacas. Tem um DEA, eu trabalho aí um serviço de emergência. Tá, aonde que é tal lugar ali naquele meu paciente, né? Aonde que está ali o centro do tórax abaixo da linha mamilar. Aqui é simples, né? Mas nós podemos pegar esses assuntos mais complexos. Então, é interessante a gente ter aí o conhecimento de anatomia. Por que que é importante ter, né? São justamente desses tipos de atendimento. Então, é importante a gente saber identificar aí pontos anatômicos que, dependendo do que o paciente tem, de qual setor você trabalha, né, você precisa saber para você fazer os procedimentos corretos nesse paciente e evitar aí causar danos, porque causar danos no nosso paciente, como nós tivemos uma aula lá atrás de biossegurança, isso também traz prejuízos para nós enquanto profissionais da saúde, né? Então, a gente precisa estar bem atentos nessas questões. Olha aqui, 2 socorristas, né? Um bolsa válvula máscara, ou iniciando a compressão, fazendo a abertura aqui de via aérea, na cabeça do paciente para trás. Aqui só um socorrista, como que ele faz, né? Então, é importante saber, ok? E da mesma forma que um adulto, uma criança ou lactente, quando você faz a compressão, você tem que esperar o retorno total do tórax após cada uma compressão, ok? Isso é válido para todos, isso muda. A gente saber fazer a ventilação correta, que está sendo eficaz, a gente precisa ver essa movimentação do tórax, né? Ele vai subir e ele vai descer. Como a gente sabe que ele teve um retorno total? Porque ele vai parar o quê? Ele vai parar de descer, né? Então, ele inflou, ele murchou, ele inflou, ele murchou. Então, a gente sabe, né, que ele está fazendo essa expansão torácica e ele está voltando ao retorno total, normal ali da posição do tórax. Então, a gente precisa esperar esse retorno total. Não fazendo uma atrás da outra, sem esperar, sem observar, tá? E aí, a cada 2 minutos, os profissionais, eles mudam de posição, tá? Para não cansar, ok? E manter a eficácia de compressão. Você tem 2 socorristas, né? Encerrou um ciclo, como é a cada 2 minutos, não vai ser um ciclo só, você vai fazer mais de um ciclo nesse paciente, provavelmente, entendeu? Então, terminou, encerrou esses minutos, faz a troca, tá? Que é o período onde a mão acaba ficando cansada de quem está fazendo a compressão. Então, é bom trocar para manter a eficácia, né, dessas compressões. E aí, após, né, iniciou a compressão, fez ali o ciclo bonitinho, vai fazer o quê? A abertura da via aérea do seu paciente, tá? Para realizar as ventilações, tá? Finalizou a compressão, vai as 2 ventilações, faz a abertura da via aérea desse paciente, tá? Se for boca a boca, a boca
funcional deve englobar, tá, a boca e o nariz do bebê. O rostinho do bebê, ele é menorzinho, certo? Então, diferente de uma criança onde a gente fecha ali o nariz dele, né? E respira, né? É boca com boca, da criança não pega só essa parte, pega o nariz e a boca desse bebê, ocasionando uma discreta elevação do tórax, ok? A gente está falando aqui de lactose, tá? São pacientes mais frágeis, tá? Mais fácil de você causar dano e uma fratura. Então, a gente tem que ter aí, saber, né, ter métodos de como fazer corretamente para evitar o dano a esse paciente. Também com duração de 1 segundo, tá? Bom, a desfibrilação aqui no RN, ou em paciente lactente, no bebê, as pediátricas, elas vão ser o quê? Coladas uma na frente do tórax, tá? E a outra na parte de trás. Porque se precisa de uma distância de 3 centímetros e eu tô me referindo a um bebê, nunca que a gente vai ter essa distância, tá bom? Então, essa distância a gente vai alcançar, né? Colocando uma pá na frente e a outra atrás, tá bom? Nas costas do bebê. Porque essas elas não podem se tocar, tá? Em paciente nenhum, seja em adulto, seja em criança, seja em bebê, a pá ela não pode se tocar, ela tem que ter essa distância. E aqui, como num bebê a pá, uma vai na frente e a outra vai atrás, a gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar de adulto, tá bom? Porque elas vão estar aí numa distância que não tem perigo, né? Elas não vão se tocar. Tá? E aí o choque também vai ser de acordo, tá bom? Agora, ao contrário, uma pá de bebê ou criança, tá? Num adulto, não deve utilizar. Por que não se deve utilizar pediátrica no adulto? Porque a carga, pessoal, de choque em uma criança é menor do que a indicada para um adulto, correto? Então, quando você vai chocar um adulto com uma pá pediátrica, não tem eficácia nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. Então, não é indicado. Se não tem pá de adulto, não se coloca uma pá pediátrica no adulto, porque não tem diferença, tá bom? Então, se você tiver pá de adulto, você pode usar no bebê, tá? A outra, e não ter danos, não vai interferir em nada. Agora, uma pediátrica no adulto, não adianta pôr, tá? Porque vai ter eficácia. Quando houver uma via aérea avançada, pessoal, aqui é até interessante, porque a gente fala suporte básico de vida, né? E aqui a gente entrou na questão da via aérea avançada, tá? E o que seria uma via aérea avançada? Não sei se vocês sabem, e também eu já bati cabeça para tentar lembrar que a gente falou sobre via aérea avançada na outra aula, porque eu lembro que a gente falou muito sobre ambiente extra-hospitalar, né? Então, o que seria uma via aérea avançada, pessoal? Aqui, ó, a própria imagem já está mostrando para gente. Olha aqui uma câmera, tá vendo? Então, fala via aérea avançada, tá? Num paciente que está em RC, é porque esse paciente ele está com acesso cirúrgico, tá? Definitivo aí das vias aéreas. É uma abertura traqueal, ok? E aí faz o posicionamento da cânula, tá? Aqui essa cânula entra aqui na via aérea do meu paciente, tá? E quais são os casos aqui que a gente tem essa indicação desse acesso cirúrgico definitivo traqueal? Um paciente, quando ele é intubado, né? Quando ele está na intubação orotraqueal, quando quando esse paciente intubado ele é considerado uma intubação orotraqueal prolongada, tá?
quando é uma intubação prolongada, em vez de a gente causar benefícios no nosso paciente, a gente vai começar a causar alguns danos nele, tá? Então, acaba que é indicado que a gente fazer esse acesso, né, cirúrgico definitivo, uma abertura traqueal. O que é mais comum da gente ver aí também é utilizar uma traqueostomia, né, ou então pôr uma cânula. Porque toda passagem de tubo, tá? Quando ela é uma intubação orotraqueal e esse paciente já está muitos dias intubado, que a gente chama de intubação orotraqueal prolongada, a traqueostomia ela é indicada para esse paciente, tá? Então, aqui quando a gente fala RP com via aérea avançada, é porque esse paciente ele está com uma abertura traqueal, tá? Ele com essa cânula aqui de abertura aí de vias aéreas, uma abertura traqueal, tá bom? Fez a abertura traqueal, a gente posiciona a cânula nesse paciente. Então, pessoal, quando houver aí uma via aérea avançada, provavelmente isso aqui a gente já fala que esse paciente está dentro de um ambiente hospitalar, na maioria das vezes. Então, deve-se realizar aí compressões contínuas, tá? Por que compressões contínuas? Porque aqui a ventilação ela já está mais fácil, né? A ventilação, por ter uma cânula de acesso aí na via aérea, né, do nosso paciente, ela já é bem eficaz. É diferente só com aquela bolsa, só com ambu. Aqui não, aqui dispositivo conectado à cânula para fazer essa ventilação, tá? Então, as compressões elas vão ser contínuas, tá? Não vai parar. No mínimo 100 e no máximo 120 por minuto, ok? E uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, que vai dar aí um total de 8 a 10 ventilações. Então, não para a compressão e a ventilação não precisa encerrar um ciclo aí para continuar. Deu 6, 8 segundos, eu faço uma ventilação. Deu 6, 8 segundos, eu faço mais uma ventilação, que vai dar aí um total de 8 a 10 ventilações por minuto, ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre medicamentos, tá? Porque é interessante. Quando a gente tem pacientes aí em RCP já com via aérea avançada, é muito comum se fazer uso de adrenalina, tá? Em de crianças, tá, pessoal? E por que fazer o uso de adrenalina, tá? Porque a adrenalina, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular o coração, né? O paciente, ele tá em PCR, uma parada cardiorrespiratória, o que é comum, né? É comum a pressão desse paciente baixar, a saturação desse paciente baixar, e muitas das vezes a gente vê ali um paciente que está sem pulso, ok? Então, a adrenalina ela é indicada justamente isso, porque ela tem ação estimulante, né? Ela vai acelerar ali o coração, ela estimula o coração, né? Acelera os batimentos cardíacos, ela faz aumentar a pressão, e se o paciente ele está em PCR, a pressão desse paciente é lógico que caiu, né? E aí ela age com eficácia em casos indicados, como é o caso da parada cardiorrespiratória. E aqui nós temos aí uma que ela é indicada para criança, tá? Endovenosa, tá? Ou via oral, com intervalo de 3 a 5 minutos. Sendo que a dose máxima para esse tipo de paciente, tá? Essa faixa etária de paciente é de 1 miligrama, ok? Se o paciente tiver aí com um acesso endotraqueal, né? Que é a canulazinha, e for fazer a medicação por a adrenalina é via oral. E aí esse paciente tá com essa cânula, né? Então já não é via oral, porque ele já tá com o objeto ali. Então, é endotraqueal que a gente fala, né?
que olha aqui, é uma via aérea avançada. Então, se o paciente está com via aérea avançada, qual é a lógica, né? Ele tá com essa cânula, né? Essa abertura traqueal aí, cânula posicionada. Então, se não tiver aí endovenosa, né, intravenosa, e for fazer via endotraqueal, a gente precisa aumentar a dose. É a lógica de se aumentar uma dose quando se faz via endotraqueal. Você aumenta a dose aí em 2 vezes, tá? Se é 1 miligrama, aí você já sabe, o máximo é 1 miligrama. Se é uma via endotraqueal, aumentar 2 vezes a quantidade. Por quê, pessoal? Quando você faz essa medicação endotraqueal, você tem muita perda de medicação, tá? É uma cânula, né? Então vai ficar resquício de remédio ali. Então não vai absorver tudo. Então, 1 miligrama para esse paciente não vai fazer efeito, tá? Porque perdeu muita dose ali no caminho. Então, essa dose máxima nele não vai ser máxima, ela cai aí bastante. Por quê? Porque foi ficando ali naquela cânula, foi ficando naquele acesso endotraqueal, né? Então, por isso se aumenta a dose, porque como tem essa perda, se calcula aí, né, média. Então, aumenta, se for via endotraqueal, aumenta a dose aí em 2 vezes, tá bom? E a adrenalina, ela é uma medicação indicada quando a gente está falando de reanimação cardiopulmonar de crianças e lactentes com via aérea avançada, tá? E se o paciente está com via aérea avançada, ele é um paciente um pouquinho mais grave, um pouquinho que merece uma atenção aí mais especializada, ok? Aqui a gente tem alguns cuidados, tá? Pós-PCR. Então, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória em pediatria, tá? Os cuidados após, né, essa parada cardiorrespiratória vai ser o quê? O controle direcionado da temperatura desse paciente, tá bom? E aí, durante 5 dias, é indicado que mantenha esse paciente normotérmico, né? Manter aí a normotermia, que é de 36 a 37,5, ok? E o que é normotermia? É a temperatura normal do corpo humano, tá bom? Ou então você vai fazer 2 dias de hipotermia, tá? Contínua inicial, que vai ser de 32 graus a 34 graus. E vai ser seguidos aí de 3 dias de normotermia, tá bom? Então, esses outros 3 dias precisa se estabelecer a temperatura desse paciente, tá bom? Todo paciente aí que está num cuidado pós-PCR, né, principalmente paciente aí que era com via aérea avançada, né, a gente precisa o quê? Sempre estar atento naquele paciente a ficar e tratar hipotensão, tá? Olha aí a importância de a gente saber termos técnicos. O que é hipotensão, pessoal? É a pressão baixa, tá? Então, se esse paciente, com certeza ele vai estar ligado a aparelhos, né, monitorando ele constantemente, saturação, frequência cardiorrespiratória, a pressão dele. Então, a gente precisa estar ligado nisso, tá? Porque se esse paciente começou a apresentar uma hipotensão, a pressão muito baixa, deve se tratar, tá bom? E tratar de forma imediata, de forma rápida. Não pode ficar ali deixando passar. Ou deixar passar despercebido, porque pode causar danos a esse paciente, ok? Então, a gente deve estar atento a isso, ok? Evitar a hipoxemia, pessoal. O que é hipoxemia? Esse termo aqui já é um pouquinho mais difícil, né? Então, vamos estudar termos técnicos, tá? Importantíssimo, principalmente em setor de urgência e emergência, tá? Que
o próprio nome já fala, urgência e emergência. Se o paciente está nesse setor, é porque ele merece uma atenção aí redobrada, tá? Principalmente monitoração de sinais vitais. Então, a gente vai observar a hipotensão, né? Identificar a hipotensão nesse paciente, tratar ela, evitar a hipoxemia nesse paciente, que é o quê? É o baixo oxigênio, tá? O baixo de oxigênio no sangue desse paciente, tá? A gente tem que observar a saturação desse paciente, como é que tá. E se começar a baixar, tratar também. Por quê? Porque corre risco, né? O paciente entrou num quadro de hipotensão, tá começando a entrar aí num quadro de hipoxemia. Ele tem aí posição a entrar num quadro de PCR novamente, tá bom? Deve evitar também o quê? Os extremos da hipercapnia e a hipocapnia. O que vai ser isso, pessoal? A hipercapnia é quando o paciente ele tem um aumento aí de dióxido de carbono no corpo, tá bom? Que causa aí uma hipoventilação, tá? Ou uma incapacidade dele respirar corretamente. Quando você vê a respiração respiratória desse paciente, a expansão torácica desse paciente, você vê que a respiração dele, ela tá descompensada, tá? Ele tá tendo uma incapacidade de conseguir respirar corretamente. De quê? De captar aquele oxigênio que é suficiente para o pulmão, tá? Então, isso é um extremo aí, tá? De hipercapnia, tá? E o que é hipocapnia? Uma é ligada à outra, tá bom, pessoal? É quando entra aí de hiperventilação, tá? Que vai ser o aumento da frequência respiratória, tá? Vai ser uma respiração descompensada. É notório que a respiração desse paciente está descompensada. E o outro é o quê? Que o pulmão ele não consegue absorver, não consegue captar oxigênio suficiente para ele, ok? Então, a gente precisa estar atento, saber, tá? Faz a checagem dessas situações, tá atento ali, paciente pós-PCR, pós-parada cardiorrespiratória, se ele começar a entrar em quadros, né, desses extremos, precisa ser tratado aí imediatamente para evitar que ele entre novamente numa parada cardiorrespiratória, tá? Aqui, pessoal, a gente vai entrar um pouquinho em outro tema, tá? Que é importante e que pode ocasionar PCR no nosso paciente, que é o quê? É uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre o atendimento à obstrução de vias aéreas por corpo estranho, ok? O que a gente deve observar, pessoal, quando a gente fala de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá? Se a gente está vendo que esse paciente ele está engasgado, ele começa a engasgar, a gente vai precisar observar se existe passagem de ar, tá? E se ele está sentindo aquele tá ficando sufocado, tá sentindo aquela asfixia, mas ela é leve, tá? Não é nada grave, que você já viu o paciente começou a tossir, começou a ficar ruim e ele tá asfixiando, tá ficando roxinho, tá? Porque a passagem de ar ela tá comprometida literalmente. Então, em primeiro, a gente vai observar o quê? Se essa passagem de ar, tá bom? E se a asfixia desse paciente ela é leve, ok? Aqui a gente está falando de criança, né? Então deve permanecer aí do lado da criança ou bebê, deixando tossir para eliminar esse corpo estranho. Porém, nem sempre, né? O ato dele tossir, que a gente vê ali, que de fato aquela criança, aquele bebê está engasgado, pode eliminar o corpo estranho, dependendo do que é o corpo estranho, de como ele aspirou esse corpo estranho, do tamanho, tá ok? Então, isso vai variando, tá bom, pessoal? A gente tem aí a manobra de ok? Que a gente vai ver como é que se faz ela aqui, tá bom? Que é o quê?
essa manobra a gente vai aplicar quando a gente observa que a asfixia é grave. Essa criança ela não está respirando, tá? E ela não consegue também tossir, tá? Ela não consegue tossir, emitir sons e nem respirar. Ela ainda está consciente, ela está mostrando para você que ela está ali engasgada, mas ela não consegue tossir, ela não consegue falar, passagem de ar não tem nada, a via aérea dela está totalmente obstruída, porém ela está consciente. E nesse caso a gente realiza essa manobra, tá? Aqui na foto, olha a posição, tá? O homem está com um joelho apoiado no chão, né? E a outra aqui, ó, em forma de cadeira, pegar essa criança e vai apoiar, tá? Com o corpo. Olha aqui. Ou então, se for uma criança um pouco mais alta, tá vendo que ela tá aqui inclinada por detrás dele, tendo que ficar ali na mesma altura? Então, aqui a gente tá. Vamos ver agora como é que faz, né? Como se realiza essa manobra, tá ok? Então, a pessoa ela deve posicionar atrás da criança, tá? Sempre na mesma altura, ok? E o profissional também pode ficar ajoelhado, como aqui nessa posição dessa foto. E vai abraçar a criança de modo que suas mãos vão ficar na frente do corpo dessa criança, tá bom? Vai fechar uma das mãos, colocar o lado polegar da mão fechada contra o abdômen dessa criança, tá, pessoal? Acima ali, ó, do umbigo e abaixo do externo, nessa posição do diafragma, ok? Então, agarrar a mão fechada com a mão e vai pressionar a mão fechada contra o abdômen, tá? E vai pressionar mesmo, dói, tá? Dói, mas é uma manobra que é feita justamente para a gente tentar desobstruir essa via aérea aí que está com o corpo estranho, tá bom? E aí você vai aplicar uma compressão rápida e forte, rumo para cima, tá? Sempre essa mão fechada, a outra mão vai agarrar a sua mão que está fechada e vai pressionar contra o abdômen da criança a compressão rápida e para cima, ok? E vai repetir essas compressões até que o objeto seja expelido da via aérea ou a criança pare ou a criança parar de responder, tá bom? Se a criança ela chegar no quadro de parar de responder, aí deve começar, tá bom? A RCP, a reanimação cardiopulmonar nessa criança, tá? Lembrando que de suma importância acionar o serviço de saúde de emergência. E aí vai iniciar a RCP, né? Pelas compressões torácicas. Aqui não é a ventilação, é compressão, tá bom? Se a asfixia ela for obesa e o socorrista não puder abraçar totalmente a vítima, ele vai realizar compressões torácicas já, tá? Em vez dessas abdominais, que são a primeira ali que a gente mostrou, aquela manobra, tá bom? Aqui no caso do bebê, pessoal, que ele tá asfixiado, você tá vendo que ele tá asfixiado, engajou com alguma coisa, mas ele ainda tá consciente, você vê que ele tá consciente, que ele tá engasgado, não tá conseguindo respirar, aquele semblante, aquela face de agonia, de desespero, né? Porque não tá conseguindo respirar, tá engasgado, asfixiado, tá? A gente vai iniciar as manobras para remover o corpo estranho, tá bom? E exigem uma combinação de golpes nas costas, como nessa imagem aqui, tá? Você dá o golpe nas costas, sempre para frente também, igual aquela outra, onde faz a compressão abdominal para cima, né? Aqui também da mesma forma, tá? E nas compressões torácicas, ok? Você tá vendo aqui, ele tá dando golpe e os outros na compressão torácica, o golpe e a compressão torácica, né? Que é o paciente de frente.
Então, pessoal, a gente vai manter o quê? O bebê ele voltado para cima, tá? Com a cabeça mais baixa que o tórax. Olha, tá vendo que a cabeça dele tá mais baixa, ele tá de cabeça para baixo aqui, totalmente, né? Mas a cabeça dele tem que ficar mais baixa que o tórax, tá bom? Vai realizar essa manobra aqui na costa do paciente para tentar desengasgar ele. Vai realizar um total aí de 5 golpes nas costas vigorosos, tá? Entre a escápula do bebê e com o calcanhar da mão, tá? Aqui a parte de baixo já da mão, essa parte perto do punho. E aqui nessa região da escápula, né? Que é esse pedacinho aqui, ó, essa parte do finalzinho do braço, aqui a escápula. Então, nessa da forma que está aqui na imagem. Então, você vai dar 5 golpes vigorosos usando o calcanhar da mão, ok? E vai virar o bebê como um todo, vai sustentar a cabeça dele e o pescoço, tá bom? E para iniciar compressão torácica, a cabeça dele tem que estar sempre mais baixa que o tórax, tá bom? Vai aplicar compressões torácicas com 2 dedos na metade do externo, como a gente falou nos slides lá atrás, ok? E vai repetir a sequência de 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas, tá? Até o bebê conseguir aí eliminar o corpo estranho ou até o bebê deixar de responder, tá? Se o bebê ele deixar de responder, você vai fazer o quê? Vai iniciar RCP imediatamente, tá? Pelas compressões torácicas. Os golpes nas costas se encerra e a gente só mantém a compressão torácica desse paciente, ok? Pessoal, toda vez que for fazer abertura das vias aéreas, que for abrir vias aéreas, muitas das vezes esse corpo estranho, ele pode estar aqui nessa região da glote. Tá? E às vezes ele é visível. Um paciente engasgou com um osso de galinha, né? E você abriu a via aérea desse paciente, você vai inspecionar, você vai ver se você consegue visualizar esse corpo estranho, tá bom? Que está fazendo esse paciente entrar aí num quadro de asfixia. Porque se esse corpo ele for visível, você vai retirar ele, tá bom? Você vai fazer o seu dedo em forma de pinça e vai retirar. Caso se tenha uma pinça, né? Ela é até melhor, porque aquelas pinças grandes a gente usa em hospital, elas são maiores, né? Essas pinças de fazer sobrancelha menorzinha, não. Nesse caso aqui nem adianta. É o mesmo que a gente consegue enfiar mais ali na região da garganta do paciente, né? E aí a gente vai retirar o corpo estranho, tá? Por quê? Porque ele é visível, tá? Você tá vendo ali o que está fazendo esse paciente engasgar. Se a gente não conseguir, se fez a abertura de via, inspecionou a boca, mas não é visível, a gente faz a manobra para tentar desengasgar esse paciente, tá bom? Porque é de suma importância. Quando a gente faz essa manobra de Heimlich numa criança ou num adulto, né? O adulto a gente não precisa abaixar, porque o que é essencial é a gente ficar ali na altura, né? Mas de forma que a gente consegue pegar essa parte do abdômen, a gente consegue fazer essa pressão vigorosa, né? Para dar essa pressão aqui de baixo para cima, né? E conseguir fazer com que esse corpo estranho ele seja expulso para fora, tá? Se não, aí inicia a RCP, tá? Então a gente segue dessa forma. Fez a abertura, viu que a pessoa está engasgando, ela está asfixiando, fez a abertura de via aérea. Ah, não, esse paciente está engajou com osso de galinha. É visível, eu estou vendo abaixo na boca desse paciente. Então eu posso utilizar o meu dedo em forma de pinça e tirar esse corpo estranho. Se de fato, e tem que ter cuidado, pessoal, como funciona o dedo, tá? Por quê? Porque dependendo, em vez de você tirar, você pode empurrar mais para dentro,
tá? Então tem que ser da forma correta, tem que ser em forma de pinça, porque em forma de pinça você cata esse objeto, entendeu? Você vai puxar ele para fora. E se é visível, não está conseguindo, não tem que ficar demorando, mexendo na boca de paciente, fazer. Não, vai iniciar a manobra para tentar fazer com que esse paciente ele use esse corpo estranho, né? Que você consiga fazer a desobstrução da via aérea dele para ele voltar a respirar normal, tá bom? Paciente parou de responder, inicia RCP, porque aí ele tem propensão a entrar num quadro de PC, tá ok? Aqui, pessoal, a gente vai. Essa mesma manobra que a gente falou lá atrás na criança, e eu estava até falando agora com vocês, né, do adulto, que também a gente utiliza ela. No adulto não precisa agachar como naquela foto, né? Porque um adulto com outro adulto costuma a altura bater. Então você vai se posicionar desse paciente, vai fazer a mão, vai fechar a mão, né? A mão fechada, o polegar vai estar encostado aqui nessa região do diafragma, né? Outra mão vai pegar nessa mão fechada e vai fazer a compressão. E dói. Assim, eu já fiz e já também recebi, já a gente treinando um no outro. Só que a gente não põe força total, né, nessa compressão, porque ela é bem dolorida. Dolorida mesmo. Então a gente não põe uma força tão brusca. Mas, e até sem pôr, a gente já sente um pouquinho de dor. A manobra, ela a gente vê que ela, de certa forma, ela é eficaz, né? Porque a forma como ela de fato vai expulsando, né? Esse corpo estranho, vai ajudando a desobstruir, ok? E assim, na grávida, uma diferença, né? Porque olha aqui onde pega nela, né? Que a barriga não deixa pegar na posição certinha. Então você pega aqui, tá? Se for grávida ou obeso, né? O paciente obeso ele também entra nisso aqui. Você aplica compressão torácica ao invés de compressão abdominais. Por quê? Olha aqui onde pega. Aqui não é o local correto. Principalmente numa grávida, a gente pode machucar ela um pouquinho, tá bom? Então, não é interessante, tá? Então, observa para ver se o corpo estranho ele é visível para tirar. Se não for, aí inicia compressão torácica, tá bom? Para tentar manter um pouco aí da perfusão nesse paciente. Essa manobra também a gente chama aí de tração abdominal, tá bom? Ele tem um procedimento rápido, ele é um procedimento rápido e é um procedimento de primeiros socorros, tá? Por que primeiros socorros, pessoal? Porque está se tratando aí de um quadro de asfixia. É um quadro de asfixia porque a via aérea desse nosso paciente, ele tá obstruída, né? Via aérea o quê? Via aérea superior, tá, pessoal? Então, ela tá obstruída, tá? No normal, é mais comum a gente ver obstrução de corpo estranho, por quê? Por alimentos, tá? Ou por brinquedos. Por isso que criança precisa ter muito cuidado, tá? No manusear moeda, brinquedos muito pequenininhos, né? Porque criança tem muito aquela questão de querer levar tudo na boca, né? Então, o fato de querer levar tudo na boca, isso deve aí ter uma atenção maior, tá bom? E aí, o que acontece aqui nessa obstrução de vias aéreas por corpo estranho? A epiglote, né, que ela está localizada aqui nessa região de via aérea superior, é ela que faz proteção das vias aéreas, né? Porque quando você come alguma coisa, ela fecha para evitar o que? Uma broncoaspiração,
né? Por alimentos, por corpos estranhos, tá bom? Para evitar que ele seja inspirado, ok? Mas quando acontece essa obstrução, esses objetos eles são aspirados e eles vão atravessar essa epiglote, tá? E aí, no atravessar, eles vão ficar impactados aqui na prega vocal desse paciente, nessa parte da laringe desse paciente, tá? E aí é onde vai causar essa obstrução, podendo ser completa, tá? Das vias aéreas, das vias respiratórias aéreas. E o que acontece? Uma obstrução de via aérea por corpo estranho, a gente pode pensar, talvez, que não é lá essas coisas, é só fazer o processo certinho, a manutenção, que não deve causar muito dano no paciente, é coisa rápida e tal. Não, gente, é uma situação, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, é uma situação onde coloca, tá, em risco a vida do paciente. Ele está correndo risco de vida, sim, porque igual eu falei, esse paciente, ele está começando a o quê? Ter ausência de oxigenação no corpo, né? Então, ele pode entrar numa parada cardiorrespiratória, sim, ok? Então, o que você vai determinar ali se essa obstrução das vias aéreas é grave, né? Igual a gente falou ali, um paciente, a gente vai observar o quê? Se é asfixia de leve, se esse paciente ele está consciente, né? Às vezes esse paciente ele obstruiu, né? Mas ele começa a tossir e de tossir, aquela tosse é tão forte, né? Porque realmente incomoda quando tem essa broncoaspiração, e aí ele mesmo eliminar, né? E ele tem uma leve asfixia. Mas o que a gente vai observar para determinar se essa obstrução ela é grave ou não, né? A gente vai procurar o quê? Sinais de incapacidade dessa pessoa de falar. Ela não vai conseguir falar, não vai conseguir tossir e ela vai começar a não conseguir respirar adequadamente, tá? E você vai o quê? Você vai ver se a pessoa vai posicionar, vai ver a pessoa o quê? Tem até criança, né? A gente não vai falar tanto aí de um RN, um recém-nascido, ou de um lactente, porque são pacientes novinhos, né? Não tem a consciência deles é diferente de uma criança um pouquinho maior, até mesmo, principalmente, né? Então, aqui, olha essa foto. Essa foto ela é bem típica do paciente que está engasgando, tá? Que ele não consegue tossir, ele não consegue falar e ele tá começando a não respirar. A tendência é o quê? É esse paciente posicionar a mão aqui, ó, na garganta, tá? Isso é uma característica muito comum, tá? E da gente notar mesmo, não, pera, esse paciente está com via aérea obstruída mesmo, ele sem falar, ele está sem tossir, não está respirando adequadamente e ele está com a mão na garganta, ele está com a mão apertando a garganta. Isso é considerado um sinal, tá, de socorro universal de obstrução grave das vias aéreas, tá? Se o paciente ele não está conseguindo respirar, está engasgado, ele tende o que? A levar a mão na garganta, a apertar o pescoço, essa região do pescoço. E aí você viu esse paciente nesse quadro e você chega nele e fala assim, focando, está engasgando, precisa de ajuda, e esse paciente vai acenar para você com a cabeça, ele não consegue falar, tá? A via aérea dele está obstruída. Então, aí você já sabe que esse paciente está com uma obstrução grave, tá? Das vias aéreas dele. E aí você vai iniciar a manobra de Henlich nele, tá bom? E assim, os cuidados posteriores com esse paciente é transportar esse paciente o mais rápido possível, né? Se ela não for eficaz, tem que iniciar a RCP, porque esse paciente, se não desobstruir a via aérea, ele vai ficar inconsciente, porque vai baixar o nível de oxigenação no corpo, né? Então, é um atendimento imediato, igual em quadros de PCR, né? E ligar para o pronto-socorro, serviço médico de urgência,
e transportar esse paciente o mais rápido possível, tá? Para que a resolução do caso dele seja sucedida, consiga desobstruir a via aérea dele, ele voltar a respirar normal, tá bom? Porque se não for um atendimento imediato, se ficar enrolando com isso, esse paciente, ele por falta de oxigenação, ter comprometimento aí cerebral, ter danos neurológicos, tá? Por quê, gente? A gente precisa de oxigênio no corpo, né? Esse transporte de oxigênio para os órgãos é vital para o ser humano. E quando começa a ter baixa oxigenação, ausência de oxigenação, a gente começa a ter danos internos, né? Esse paciente ele começa a sofrer danos internos, tá? E é um caso que coloca o paciente em risco de vida, tá? Se não for um atendimento imediato, se ficar enrolando ali, esse paciente realmente está engasgando, ele está começando a perder até a cor, começa a ficar roxeado, né? E vocês estão ali perguntando, não sabe o que que faz e tal, esse paciente pode sim evoluir para óbito, tá? Por quê? Porque ele precisa de um atendimento imediato. Aqui é um caso onde não pode esperar, tá? A falta de oxigenação no corpo, nos órgãos, nos tecidos, causa danos que muitas das vezes podem ser irreversíveis para o nosso paciente, ok? Aqui hoje a gente falou de dois, né? A gente entrou aí no suporte básico de vida da criança. E a gente também falou aí sobre obstrução de vias aéreas. Por que esses dois temas juntos, pessoal? Porque eles estão interligados, tá? A obstrução de via aérea, ela pode levar a um quadro de PCR, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, por isso que quando a gente fala de cardiorrespiratória, é interessante a gente também falar um pouquinho sobre obstrução de vias aéreas do paciente por estranho, tá? Porque um leva ao outro, ok? Pessoal, nossa aula ela encerra aqui, tá? Tem mais um slide, nem eu, não, finalizamos. Parece mais, mas nós finalizamos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa à aula? Alguém quer fazer alguma pergunta de exercício? Pessoal, eu vou estar disponibilizando para vocês um exercício, tá bom? Tente aí, não a aula de hoje, ok? Como eu já tinha falado com vocês, a cada 2 horas eu vou passar um exercício, né? Então, essa aula de hoje vai juntar com a próxima para liberar um exercício. O exercício que eu vou liberar para vocês vale 10 pontos, tá bom? Ele vai ser referente aí à avaliação neurológica e suporte básico do adulto, tá? Vai ser referente à nossa aula passada e à nossa aula retrasada, ok? E aí, qualquer depois vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Até esse exercício anterior, Josélia me passou algumas situações onde houve erro de português, tá? Mas ela me mandou ali algumas questões que estavam em se tinha correto ou não, mas todo o exercício ele estava com a resposta correta, tá? Eles foram feitos de acordo com o que foi em aula. Todas as questões foram tiradas dos slides, tá bom? Então, assim, qualquer dúvida para responder, vocês recorram aos slides.
Esse que eu vou liberar para vocês amanhã também, no caso que eu vou mandar para amanhã, ele também retirado, ele está sendo retirado 2 em junho, tá bom? Olha, pessoal, esse exercício eu já mando já com gabarito e Josélia disponibiliza direto no portal de aluno de vocês, tá bom? E aí depois vocês vêm com ela ao certo, aonde que consegue visualizar a nota do exercício. Se é após quando você já manda, ou se tem alguma outra plataforma que passa a nota dele. Então, pessoal, como ninguém não tem nenhuma dúvida, a nossa aula hoje ela finaliza aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos, bom descanso. Qualquer coisa, eu estou à disposição da turma.